Este segundo domingo do mês de abril tem uma data que me faz lembrar daquilo que Deus, por misericórdia e graça, realizou na minha vida há exatos 45 anos. O ano era 1981. Foi em 12 de abril de 81 que, num período tão rápido, curto, Deus fez um milagre na minha vida. Me levou ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, pertinho do batistério. Próximo passo, depois de invocar Jesus como Senhor e Salvador, já estava pertinho da água, já fui batizado. E à noite recebido como membro na igreja. 45 anos, 12 de abril. Por sinal, este ano, também no calendário, um domingo. Glória a Deus, o Senhor é bom. Fez um milagre na minha vida. Uma obra que eu creio começou já ali pelos anos de 79, já me despertando. Talvez até 78 já estava trabalhando na minha vida para que eu pudesse conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então a minha conversão e batismo é semelhante um pouquinho com o eunuco, lá de Atos capítulo 8, quando viajando naquela carruagem, foi interceptado pelo evangelista Filipe, que levou ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. E no primeiro momento que o eunuco viu água, ele já estava desejoso para ser batizado e foi batizado por Filipe. Segundo domingo de cada mês, nós falamos sobre a obra missionária. Eu já falei sobre a obra missionária no Evangelho de Mateus, envolvendo sobremaneira a pessoa do Senhor Jesus Cristo, num empenho, numa imensa dedicação, não perdendo de vista nenhuma cidade, nenhuma aldeia, e percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Haja vigor, haja energia. Incansável, diligente, dedicado, nós diríamos, não é? E agora nós estamos estudando a obra missionária em Atos capítulo 13. Uma vez mais, eu vou convidá-lo, porque no segundo domingo do mês passado nós lemos um trecho do capítulo 13 de Atos. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12. A obra missionária em Atos capítulo 13. Nós temos então a expansão missionária, incontrolável do Evangelho, foi o que nós tratamos no mês passado. E hoje eu vou olhar para a obra missionária como modelo bíblico inerrante para a evangelização do que de verdade ela é. A evangelização é global, mundial, envolvendo o mundo inteiro. Se há um lugarzinho chamado mundo, planeta Terra, ainda que seja o que Atos traz de compreensão, aos confins da Terra, também lá deve estar chegando a pregação do Evangelho. Quantos ainda podem ter um vigorzinho de colocar-se em pé, o façam? Eu pensei que era a Tiana que ia estar com elas, é você? Ah, tá bom. É que está aqui pertinho delas, né? À minha direita tem as crianças trabalhando ali nas suas atividades em relação à pregação.
Atos 13, de 1 a 12, vocês encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Deus abençoe. Eu vou estar orando nesse momento, lembrando aqueles nomes pelos quais temos orado, também o Paulo Napolitano, o irmão Regis, a dona Cida. Vamos orar, pedir oração através da irmã Neuza. E de vez em quando escapa o nome aqui, viu, irmã? Deu branco aqui agora, irmã Neuza. Tá bom, oremos. Graças te dou, Senhor Deus, nesse momento em que temos lido o texto da palavra para o ensino da mesma. Confirma, Deus, hoje à noite, na obra do Espírito Santo, com cada pessoa aqui, com cada coração, com cada vida, o teu propósito. Fala conosco, Senhor, nos ensine através da palavra. Usa-me, capacita-me, ó Deus, sendo instrumento, pregando a tua palavra. Oramos também pelos enfermos, Deus, sempre temos assumido essa responsabilidade, esse compromisso. Temos orado pela missionária Angélica, no seu padecimento, por este tempo em que ela está no processo de tratamento, e tem rogado que oremos por ela, por toda a agressividade do tratamento, para que o Senhor intervenha, dando-lhe o suporte necessário. E também, ó Deus, use-a, testemunhando de Jesus Cristo. Abençoada seja a missionária, a sua família, Deus. Também temos clamado ao Senhor pela Dona Maria Cordeiro, lá de Guaíra, Deus. A mãe do Fernando, por ela e por ele, por ela no padecimento do câncer que ela tem, e vai comprometendo todo o seu corpo. Mas oramos, principalmente, Deus, pela compreensão real do Evangelho, pela Dona Maria Cordeiro e a sua decisão em Jesus Cristo. Estou indo para Guaíra dia 20, que seja um tempo que eu tenha a oportunidade de conhecer a Dona Maria Cordeiro, de orar com ela e de falar-lhe de Jesus.
Oramos também, Deus, dando graças pelo reparo na cirurgia que a irmã Inês, lá de Ribeirão Preto, realizou na sexta, pelo processo de recuperação e aguardando agora, então, a vista direita no procedimento que será feito no tempo do Senhor. O Senhor não falha, é só uma questão de espera da providência do Senhor e que ela aguarde com bom ânimo esse agir do Senhor na vida dela. Também o Luiz Antônio, Deus, temos orado por ele. O pâncreas dele teve complicações, retornou ao hospital. Não tenho notícias recentes, mas o apresento em oração nessa noite, Deus. Também rogando ao Senhor, pela irmã Cláudia, sua vida espiritual, emocional e física, as decisões que o Senhor tem implantado no coração dela, que ela alcance a graça do Senhor de vê-las realizadas, cumpridas perante o Senhor. Também oramos pelo irmão Regis, Deus, a dona Cida, já idosos, necessitam da nossa apresentação, intercedendo em seu favor do casal. Oramos também, Deus, pelo Paulo Napolitano. Há uma obra do Senhor para ser realizada na vida dele. Quebranta todo o ser dele e que ele conheça Jesus como Senhor e Salvador. Também oramos e temos apresentado no trono do Senhor os familiares e a própria irmã Rosângela, Deus. Que ela venha ter uma submissão completa ao Senhor. Por tudo dou graças, Pai bendito. Lembrando também a irmã Nanciba, a Marta e a Verônica, eu chamei de Valéria, mas é Verônica. Orando pela salvação dela e do Elias e os meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique. Eterno Deus, no nome de Jesus, com gratidão, oramos nesse momento. Amém. Assentai-vos. Devolução para a cadeira. Como é bom agora você assentar e poder deixar Deus falar com você na palavra dele. A obra missionária de Atos, capítulo 13, marcou a expansão missionária de Atos 1:8, quando então, de uma missão local para uma missão global, mundial, porque este foi a ordem dada por Jesus. Lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora, então, com a primeira viagem missionária, esta ordem ganhou cumprimento, ganhou execução, ganhou o curso do desenvolvimento que tornou o Evangelho, na sua expansão, algo que eu já mencionei na mensagem anterior, incontrolável, impossível de ser controlado. Ainda que martirizaram os mensageiros, encarceraram alguns, mas até hoje o Evangelho está em curso, em andamento, amém? Não parou! E tem alcançado aqui e acolá pessoas caminhando para a eternidade sem Cristo, que por causa da mensagem do Evangelho, por causa da pregação das boas novas, vieram ao conhecimento do único Salvador nosso, Jesus Cristo, o único Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. O Filho de Deus, que Deus, amando o mundo de tal maneira, deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é Deus, o Deus Filho, o Deus Salvador. E a primeira viagem missionária, tanto o relato que nós temos no capítulo 13 quanto no capítulo 14, essa primeira viagem missionária ela é vista como um modelo bíblico inerrante para a evangelização mundial. E a razão para isso diz respeito, primeiro, porque tem
diretrizes estratégicas, que é a liderança e o envio, diretrizes espirituais, a fonte de motivação, e metodologias, que é a prática no campo. Então, diretrizes estratégicas, espirituais, metodológicas para a expansão do cristianismo para além das fronteiras judaicas. Agora, quando eu falo em diretrizes estratégicas, essas diretrizes, elas estabelecem um conjunto de premissas que visam alinhar, ajustar as ações práticas à missão bíblica de fazer discípulos. Então, a missão bíblica de fazer discípulo, quando nós olhamos para diretrizes estratégicas, estabelece primeiro visão. Onde queremos chegar? Isso é visão. Situação futura desejada. E quando nós estamos estudando missões, olhando para a igreja bíblica de Barretos. Onde queremos chegar? Você já imaginou a igreja bíblica de Barretos, do plano futuro, fazendo exatamente o que registra Atos 13, saindo desta igreja para a obra missionária, no sentido global, mundial? Já pensou? Um missionário saindo daqui para um campo muito distante de nós. Por exemplo, a Índia. Já imaginou algo assim? Ou então, um outro lugar, talvez Venezuela, talvez Guiné-Bissau, como foi mencionado na lição hoje de manhã. Foi você, né, Tiana, que falou de Guiné-Bissau? Foi você que falou de Guiné-Bissau hoje de manhã? Quando o missionário lá chegou e aquele garotinho, aquele adolescente, querendo entender, porque se há um espírito mau, ele deduziu, deve haver um espírito bom. Ele queria conhecer se houvesse. E por lá chegou o missionário. Já imaginou algo assim? Interessante. Então a diretriz mostra visão. Onde a Igreja Bíblica de Barretos quer chegar? Missão! Por que existimos? Temos que pensar na nossa missão. Propósito. A razão última. O propósito define para que a missão é realizada, envolvendo adoração, glorificação, edificação, evangelização. No propósito. E o último, valores. Como agimos? Valores são princípios inegociáveis que orientam o comportamento e as decisões da Igreja Bíblica de Barretos em relação à obra missionária. Então é importante essa questão de diretrizes estratégicas na obra missionária, no trabalho missionário. Quando nós olhamos para Atos capítulo 13, diretrizes estratégicas, espirituais e metodológicas. E diante disso nós temos, primeiro, a fonte e motivação, que são as diretrizes estratégicas. Fonte e motivação. A direção espiritual. Depois nós temos liderança e envio. Diretrizes estratégicas. Prática, terceiro, prática no campo. Diretrizes metodológicas. E a missão dentro da fonte e motivação, quem é que motiva a obra missionária? Quem é que impulsiona a obra missionária? Quem é que faz com que a obra missionária tenha um avanço que ela precisa ter? A missão não é uma iniciativa humana, é um chamado do Espírito Santo. Amém? É um chamado do Espírito Santo. E nesse chamado do Espírito Santo nós temos a pregação, que é a autoridade da palavra de Deus. A evangelização se alicerça, ela tem como fundamento, ela tem como base a pregação da palavra de Deus acompanhada da manifestação do poder
do Espírito Santo, que com isso vai demonstrar a superioridade do Evangelho sobre as práticas malignas. Como, por exemplo, nós temos aqui no confronto de Elias, o judeu mágico, falso profeta. Lá em Pafos, na ordem dos lugares que Paulo vai, depois de passar por Salamina, Paulo foi para a sinagoga, era costume dele, já nasce o costume aqui, porque é o primeiro momento, a primeira sinagoga que Paulo vai, iniciando a primeira viagem. Depois vieram tantas outras sinagogas que Paulo entrou para, neste lugar, dar introdução para a pregação do Evangelho, indo dos judeus para os gentios. Está percebendo o campo de ação, a metodologia, tá? Depois de Salamina, ele chega a Pafos. A Bíblia nos ensina que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E lá em Pafos, esse Bar Jesus, ele estava com o procônsul Sérgio Paulo. E esse procônsul Sérgio Paulo era um homem prudente. A Bíblia menciona isso aqui dele. E ele chamou Barnabé e Saulo, que é o nome judeu do apóstolo Paulo, e procurava muito ouvir a palavra de Deus, o versículo 7. Mas a Bíblia registra que esse Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurava apartar da fé o procônsul. Você percebeu? Alguém interessado chama Barnabé e Saulo, mas na menor fração de tempo possível tem alguém para impedir, para atrapalhar. Tanto é que Paulo, e a Bíblia faz questão de dizer que Paulo estava cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que Paulo fez foi bater os olhos daquele homem e fixá-los. O seu olhar ficou fixo naquele homem. Fixando os olhos nele, disse, olhou bem sério, olhar crucial, e disse para ele, ó filho do diabo. Chamou a ação desse homem uma ação diabólica, tentando impedir, atrapalhar o procônsul Sérgio Paulo de ouvir o que ele tanto queria, através de Barnabé e Saulo, a palavra de Deus. E falou para ele assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Veja bem, já qualificou esse homem. Olha o que estava por trás da ação deste homem. Uma ação do diabo, todo engano, toda malícia, inimigo da justiça, de toda a justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Um perturbador. Alguém se colocando como obstáculo. E ainda hoje, quando pessoas estão se interessando pela palavra, sempre aparece alguém no perfil desse homem. E começa a dissuadir a pessoa. Não, que é isso? E começa com todo o engano, com toda a malícia, numa ação diabólica, para impedir a pessoa de ouvir do Evangelho. Porque sem ouvir do Evangelho, ninguém vai crer em Jesus como Senhor e Salvador. E sem crer em Jesus, ninguém vai invocá-lo. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E Paulo diz no versículo 11, eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego.
Paulo não curou ninguém de cegueira na Bíblia. Você nunca vai ler, você nunca leu nem lerá de alguém que foi curado de uma cegueira por Paulo. Mas que alguém ficou na palavra da autoridade dele, tem esse aqui, ó. Ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado, diz o texto, da doutrina do Senhor. A ação de Paulo fez com que o procônsul focalizasse a autoridade, não de Paulo, mas acima disso, da palavra, da doutrina do Senhor. Paulo tinha uma fala debaixo da doutrina do Senhor. Então, a palavra e a ação, o poder do Espírito Santo, demonstrando a superioridade do Evangelho sobre as práticas ocultistas, como no confronto com Elimas, o mágico. E Paulo pregava, amados, a palavra de Deus nas sinagogas, e a mensagem dele, vindo da sinagoga para os gentios, e a pregação de Paulo focava, projetava na morte e ressurreição de Jesus Cristo, como único meio para a salvação, rejeitando a salvação pelas obras. Paulo nunca ensinou salvação pelas obras, ao contrário. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos pela fé, não por obras. Tá? A salvação é pela fé. Pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por crer, pela fé, pela confiança em Jesus como aquele que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Então a minha fé está em Jesus. Amém? Mais do que eu chamo de fé igrejacional, quando a fé está na igreja. Não, a minha igreja, o que ela fala, está falado. Ela está acima da Bíblia. Tem um grupo que se considera acima da Bíblia. Mas a salvação nunca foi por obras. Pelo contrário, a salvação é pela fé. Amém? Pela graça sois salvos. Cadê o meu Efésios 2,8 aqui? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A missão, uma obra, uma fonte e motivação, uma direção espiritual. E a liderança, envio, e aí nós teríamos então as diretrizes estratégicas. A equipe missionária, ela foi enviada, financiada e apoiada por quem? Havia uma equipe missionária. Paulo, Barnabé e João Marcos. Indo, levando as boas novas de Chipre, ou na região de Chipre, Salamina, Pafos, de Pafos, Perge da Panfilha, e de Perge da Panfilha eles entram na sinagoga, chegaram em Antioquia da Pisídia, e aí ficaram um momento em Antioquia da Pisídia, 2 semanas em Antioquia da Pisídia. A equipe missionária foi enviada, financiada e apoiada por quem? Através de quem? Usando quem para sustentar essa obra, para apoiar essa obra, para colocar dinheiro nessa obra? Que igreja? A igreja de Antioquia da Síria. É a igreja responsável pelo desencadeamento da expansão missionária. Então tinha uma igreja financiando, enviando,
e apoiando, dando cobertura no que nós chamamos de retaguarda. O missionário está na vanguarda, linha de frente. E eles necessitavam da igreja enviando, financiando e apoiando. Financiando, você entende, a parte de ofertas. Mas não é só isso, a igreja pode também, além de ofertar, ela deve também orar. Orar por missões. Orar pela obra missionária. E essa igreja deveria estar orando pela obra missionária. Orando. O que mais que a igreja faz? Orando, enviando e contribuindo. Destacando o que aqui? A parceria. É uma parceria entre missionários e igreja. E no caso aqui, a comunidade local, a igreja que estava enviando. Então, a missão não é uma iniciativa individual, mas da igreja local. O Espírito Santo falou com a igreja, e na igreja que estava em Antioquia. O Espírito Santo disse para a igreja: separem. Tinha 5, ele pegou 2, Barnabé e Saulo. E a missão não foi então uma ação solitária. Paulo trabalhou com Barnabé e também trabalhou com João Marcos. Aliás, você vai perceber na obra missionária que Paulo sempre estava envolvido com a equipe. Depois foi Paulo, Silas e Timóteo. Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, Paulo e Timóteo e Silas, servo do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está em Tessalônica. Então ele trabalhava em equipe. E a obra missionária requer isso, trabalhar em equipe, demonstrando que a importância da colaboração, mentoria e apoio mútuo do campo missionário. Os trabalhos que sempre alcançaram êxito no campo missionário foram um trabalho que envolveu colaboração, equipe. E havia então também essa missão, não sendo uma iniciativa individual, mas da igreja como um todo, apoiando. É necessário isso. A nossa igreja está envolvida na obra missionária e devemos, na medida em que Deus vai nos concedendo graça, acolhermos outros missionários que vão serem abençoados através do nosso comprometimento em orar e contribuir. E também do seio dessa igreja, seu tempo, Deus estará levantando um missionário, alguém que irá para o campo com o apoio desta igreja. Então nós temos a liderança espiritual, o envio, nós temos também a fonte de motivação, isso que eu queria agora, fonte de motivação, liderança e envio. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre diretrizes metodológicas, que é simples de você entender. A prática no campo. Como é que funciona a obra missionária no campo, no dia a dia do missionário pregando o evangelho. Primeiro envolve, então, o trabalho em equipe. A metodologia, trabalho em equipe. Você tem os recursos, a organização, o método. Começa com trabalho em equipe. Segundo, estratégia evangelística e cultural. Como é que era para Paulo essa estratégia evangelística e cultural? Ele chegava, ele fazia o quê? Ele ia para os centros urbanos e estrategicamente influentes dentro até mesmo da cultura, como Chipre e outras regiões da Galácia. Ele vai para Chipre, que aliás era a terra natal de Barnabé, centro estratégico. E ele usa
tem como método, como estratégia, iniciar na sinagoga. Ele entrava na sinagoga e partia falando de judeus para gentios, como aconteceu em Antioquia da Pisídia. Quando ele entra na sinagoga, tem a oportunidade de falar, e ele fala de tal maneira que mexeu com os judeus, mas não houve decisões, só alguns, mas os gentios ficaram cheios, desejosos de que no sábado seguinte se repetisse o encontro. E de fato repetiu no sábado seguinte, Paulo estando entre eles. Então ele vai para a sinagoga como ponto de partida, prega para os judeus e também para os gentios, nessa diretriz. Agora, é claro que na estratégia da obra missionária, as diretrizes que envolvem metodologia, você vai encontrar oposição e perseverança. Eles encontraram oposição. A obra missionária enfrenta perseguição espiritual e física. Numa das viagens, acho que na primeira mesmo, ou na primeira viagem, acho que foi na primeira, em Listra, Paulo foi apedrejado. Uma oposição física, além da oposição ou da perseguição espiritual. Mas os missionários se mantiveram firmes, até o ponto de estar voltando e consolando os irmãos. Quando o missionário Guilherme Carey, pensando em trabalho de evangelismo global, de evangelismo mundial, quando ele realmente consegue, naquele chamado finalmente, entendendo que Deus estava chamando-o para o campo missionário, e o campo missionário que se apresentou para Guilherme William Carey ir, foi a Índia. E ele então embarca num navio à vela, a única navegação que existia naquela época de 1793. Ele embarca em junho. Você viu que eu fiz assim? Eu estou contando 5 meses de viagem no navio, ele e a família. Em 10 de novembro do ano de 1793, ele chega a Calcutá, na Índia, nessa viagem de longos 5 meses, nesse navio à vela, a única navegação que existia naquela época. Interessante que ali, chegando na Índia, ele permaneceria no trabalho missionário por 41 anos, sem interrupção nem descanso. Os primeiros 6 anos, diz o relato, que foram de duras provas e grandes desenganos. Por algum tempo, ele e sua família literalmente sofreram fome. Ele procura combinar o trabalho de missionário com o trabalho de lavrador, ensaio que não deu resultado, tendo de abandoná-lo por impraticável. Mas o interessante é que no meio de todas estas provas, porém havia no Guilherme Carey, um missionário chegando na Índia, fé suficiente para legar-nos essas preciosas palavras. Abre aspas. O Guilherme disse assim: apesar de tudo, Deus está comigo. Sua palavra é a verdade segura. E ainda que as superstições do paganismo fossem 1000 vezes piores do que são, e ainda que fosse abandonado pelos meus e perseguido por todos, minha esperança fundada na palavra de Deus permaneceria sobre todos os obstáculos e triunfaria de todas as provas. Ele diz: a causa de Deus triunfará, e eu sairei destas angústias,
qual ouro purificado ao fogo, feche aspas. Pode imaginar a perseverança em meio à oposição desse homem de Deus, 41 anos. Ele estava iniciando o trabalho que levaria 41 anos. E o começo, uma dificuldade imensa. Mas ainda assim, a convicção dele, Deus está comigo. Deus está comigo. Amém? Deus estava com o Guilherme, vencendo a oposição na obra missionária, e essa obra missionária de Atos 13 sendo uma base bíblica e inerrante, um exemplo bíblico inerrante para a evangelização mundial, eles fizeram algo muito importante. Não foi apenas pregar o evangelho, sabe, passar pregando e indo embora. Não, fundação de igrejas locais. Então não era apenas evangelizar, mas estabelecer igrejas com liderança local. Lá no capítulo 14, versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja. Sabe, quando eles passam confirmando os discípulos, as igrejas, eles estabelecem a liderança em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, esse estabelecimento, as igrejas sendo estabelecidas, firmadas, para garantir a continuidade do ensino doutrinário. O ensino doutrinário ou o ensino da doutrina, que é o corpo de ensino. Só que em tudo isso havia o quê? Uma dependência do Espírito Santo. A capacitação para pregar, vinda do Espírito Santo, os milagres e até mesmo uma coisa importante, a direção geográfica da missão, tudo estava debaixo da responsabilidade do Espírito Santo. Com isso, nós queremos dizer o quê? Que eles eram apenas instrumentos. Será que esse trabalho vai dar certo? Claro que vai dar certo na direção do Espírito Santo. Amém? Na direção do Espírito Santo. A obra é de Deus. A obra é de Deus. O trabalho é de Deus. Nós somos apenas instrumentos na obra de Deus. Apenas servos. O Espírito Santo é aquele que está movimentando a obra. E olha que ele pode até impedir. Houve um momento que ele impediu Paulo de ir para uma direção e mudou a direção, mudou o curso para outra direção. Ele acompanha a obra. Eu estou, por exemplo, com um trabalho muito sério que eu considero muito importante. É muito mesmo. Eu até pensei em mudar o programa de horário, mas não posso mudar de horário. A pessoa falou, nossa, se você for para esse horário, eu não vou mais te acompanhar. Muito sério. E debaixo de muita oposição também. Debaixo de muita oposição. Haja visto que você tem apenas na semana. Você não tem 2 segunda-feira, tem? Você tem apenas uma segunda-feira. Você tem apenas uma terça-feira. Uma quarta. É único. Segunda é segunda. Terça é terça. É único. Para cada dia da semana, nós temos uma única atividade, uma vez por semana. Uma vez por semana. Então, por exemplo, para nós, missões, obra missionária, quarta-feira. Quinta não tem obra missionária, não tem estudo sobre a obra missionária. É quarta-feira, missões. E no nosso entendimento, o Espírito Santo tem pessoas com as quais ele está tratando. É interessante isso.
Porque eu fico imaginando uma pessoa, pensa comigo aqui, uma pessoa que se coloca diante de um aparelho a ouvir a palavra, ela está muito à vontade, ninguém está vendo. Não é como você hoje, aqui, você aqui. Eu estou pregando, você está me vendo, eu estou vendo você. É diferente. Uma pessoa sozinha, ela e Deus e mais um aparelho. E você não sabe o que está acontecendo no ser daquela pessoa. Olha, na segunda eu cheguei no meu serviço, a pessoa falou assim, olha, eu estava te assistindo ontem. Eu tinha derrubado o copo com água. Eu falei, nossa, que interessante, ó, legal. E também o pregador é interessante, porque você não sabe para quem você está pregando. Quem está tomando decisão. Mas quem sabe? Quem é que sabe sobre isso? É Deus. É o Deus Espírito Santo. Ele sabe. Ele sabe sobre isso. Ou pessoas estão sendo ajudadas. Uma vez uma pessoa, na época do programa de rádio, comentou comigo que eu tinha sido muito útil na vida dela, só que ela nunca falou a respeito por detalhes ou pormenores. E com isso a gente faz uma seguinte conclusão hoje à noite. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ela é vista como um modelo bíblico inerrante para a evangelização mundial, enfatizando o quê? A autoridade das Escrituras. Ela tem essas diretrizes estratégicas que visa a autoridade das Escrituras, a soberania do Espírito Santo e a necessidade de separar líderes locais. Ela tem esses aspectos. Entendeu? Há uma diretriz estratégica, a autoridade da palavra, a soberania do Espírito Santo e a necessidade de separar líderes. Mas tudo está debaixo da operação do Espírito Santo. Tanto quem vai, quanto a igreja que vai enviar, tem a direção do Espírito Santo. A nossa igreja está fazendo missões. Estamos envolvidos com missões. Nós precisamos entender o nosso avanço, o nosso desenvolvimento. Tá? Então continue apoiando, se envolvendo com a obra missionária. No segundo domingo nós pregamos sobre missões, levantamos oferta para os missionários que nós estamos sustentando. As missionárias, elas vêm aqui dar um relatório. Paulo fez o relatório aqui do trabalho dele com a igreja de Antioquia da Síria. Os missionários apresentam o relatório para a igreja que está enviando e para as igrejas co-irmãs que estão apoiando. Às vezes o missionário que você vai estar apoiando não é da sua igreja, mas é um missionário da igreja co-irmã, que tem o seu apoio, que tem a sua oração e você financeiramente apoia. Quanto mais você investe, mais Deus te abençoa e mais você tem condições para investir. Porque o nosso Deus é o Deus que cuida da sementeira e que abençoa a nossa semeadura, conforme temos estabelecido no nosso coração e devemos fazê-lo, devemos fazê-la, dizendo a participação, com alegria. É aí que entra, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, com alegria. Nos coloquemos em pé nesse momento. Eterno Deus, Senhor Altíssimo, a Tua palavra nos diz que hoje é o dia da salvação, porque o Senhor nos mostra que o Teu socorro no tocante à pessoa conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador, socorri-te em tempo aceitável.
É o socorro do Senhor que vem em tempo aceitável. Oramos por decisões e oramos por edificação dos salvos em Cristo Jesus. E oramos pelo nosso envolvimento com a obra missionária. Que possamos, ó Deus, cumprir a nossa missão. Em meio à perseguição, em meio aos desafios, que tenhamos perseverança. Abençoe a Igreja Bíblica de Barretos, os que dela fazem parte, que sejam inabaláveis na obra do Senhor. Oramos, agradecidos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos. Para os da transmissão, nos despedimos aqui, e para os amados nossos aqui, nós temos a realização da ceia do Senhor.